A nossa história começa na década de 30, quando Jaraguá era ainda um importante entroncamento ferroviário e o lazer das pessoas era passear na estação, na hora do expresso do porto que trazia as novidades pelos trilhos. Além de saber as novidades, tomar um café no bar catarinense, festas familiares, piqueniques, bailes com os conjuntos da região. Era o tempo do cinema mudo, acompanhado de músicos locais, tocando piano e violino para animar os filmes. Ali, Francisco Fischer conheceria a jovem Adélia Piazera. A Segunda Grande Guerra foi um momento tenso na vida da região. Escolas foram fechadas por ensinarem na língua alemã. Era proibido falar alemão e italiano nas ruas, sob pena de ser preso. Proibida a prática do tiro nos clubes. Havia o toque de recolher. O movimento das alertadoras, formado pelas moças da cidade, devidamente uniformizadas, ensinava os primeiros socorros e como agir em situações de emergência. A tradição das sociedades germânicas de tiro faria com que a região enviasse proporcionalmente o maior número de soldados no estado. Despedidas e a incerteza da volta. E a música funcionava sempre como um bálsamo. Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Os dias de carnaval eram uma grande válvula de escape onde as frustrações e as misérias do ano inteiro eram esquecidas. Bailes de máscaras, confetes, serpentinas aconteciam nos clubes locais, além dos tradicionais desfiles de rua. A casa da professora Adélia Fischer funcionava como uma escola de música, recebendo inúmeros alunos. E era onde um pequeno grupo musical se reunia todas as quartas-feiras para ensaiar. Em pouco tempo, surgiria uma pequena orquestra, acompanhando as audições dos alunos de música e as apresentações de balé ou dos grupos de dança locais. Embalada pelas ondas da rádio ZYP9, a cidade de Jaraguá entrava esperançosa nos anos 50. Havia uma luminosidade diferente no ar, onde as pessoas respiravam mais leves, descontraídas. Como a pequena orquestra, a cada dia ganhava novos adeptos,
Os gastos para sua manutenção cresciam na mesma proporção, surgindo a necessidade de se criar mecanismos legais para sua sustentação. Senhoras e senhores, nesta noite glamurosa, nesta noite festiva em que se reúne a nossa sociedade, temos a subida honra em apresentar o concerto inaugural da recém-criada Orquestra da Sociedade e Cultura Artística de Jaraguá do Sul. Assim, com a maioria dos sócios fundadores sendo os próprios músicos, a 8 de junho de 1956, começava a Sociedade de Cultura Artística, tendo por objetivo principal preservar a cultura artística no seu sentido amplo. A popular abertura da Ópera Carmen, de Bizet, constava do programa inaugural, apresentado naquela noite de gala no tradicional Clube Bapendi. No transcorrer da década seguinte, entrando na vida agitada dos anos 70, Jaraguá do Sul se transformava tanto na sua economia como urbanisticamente. Neste período, a razão da existência da SCAR era sua orquestra de câmara, alcançando sucesso na região com seus 22 integrantes, mas dependendo sempre das doações dos sócios contribuintes e empréstimos das instalações de terceiros para suas atividades musicais. Adélia Piazeira Fischer, professora, autodidata, que por diversas décadas ensinou música a várias gerações dentro da comunidade, era a mola mestra da orquestra, com sua dedicação e ouvido musical. A perda de vários músicos e o debilitado estado de saúde de Adélia paralisaria parcialmente as atividades da orquestra. Com sua morte, em 1970, a orquestra sofreria um duro golpe, perdendo não somente a sua pianista e acordeonista, mas a própria alma, restando apenas um nome, uma ideia e um piano. Com o término das atividades de orquestra, um grupo de influentes membros da comunidade se organizou para administrar o que sobrara da sociedade, o nome, a ideia e o piano. Com muito esforço e dedicação, movimentariam a vida artística da cidade, trazendo concertos, apresentações teatrais nas dependências do Cine Jaraguá e do Salão Cristo Rei,
exposições de artes plásticas e ensinando música em lugares gentilmente cedidos pela comunidade. Desta forma, tentando preencher o vazio deixado pela orquestra, em 1974, um grupo de canto coral iniciava as atividades cantando um pequenino grão de areia no mar que sonhava com as estrelas do céu. A atual orquestra de cordas, formada com jovens a partir de 8 anos, é abraçada musicalmente pela Orquestra Filarmônica, trazendo aquela sensação de continuidade e esperança. No início dos anos 80, a SCAR finalmente passava a ocupar sua sede própria na Rua Amazonas, apesar de precariamente equipada, com escola de música, pintura em tela em porcelana. No entanto, a ideia de uma orquestra ainda permanecia viva. Em 1987, aconteceria a tão almejada apresentação de estreia da Camerata, composta de 17 jovens músicos, quase todos alunos da escola. Um sonho longamente acalentado que se tornava realidade. As atividades teatrais começavam com muito sucesso, mas faltava a construção de um teatro. Uma equipe técnica especialmente formada para estudar o projeto ideal e uma nova proposta arquitetônica começou a trabalhar arduamente. Em agosto de 1989, era lançada a pedra fundamental da obra. Começava assim a epopeia da construção do Centro Cultural de Jaraguá do Sul, com os fundamentos e o erguimento das primeiras colunas. As mudanças no rumo da economia fariam com que as obras ficassem paralisadas por vários anos. As colunas erguidas do Templo da Cultura permaneceram, de certa forma, abandonadas, clamando pela continuidade. Apesar de todas as dificuldades, durante este período, as atividades artísticas e culturais da SCAR estavam focadas no canto coral, no teatro adulto e infanto-juvenil e na orquestra de câmara e de cordas. A retomada das obras aconteceria em 1996, a partir de uma reunião de empresários na Associação Comercial e Industrial.
diversas etapas da construção foram sendo erguidas, utilizando recursos das leis de incentivos federais e doações empresariais e particulares. E a obra se concretizava passo a passo, resultado de muito trabalho, espírito de equipe, sensibilidade e, principalmente, paixão. E na medida das possibilidades, a SCAR foi transferindo as suas atividades para o novo prédio. E a intensa movimentação cultural e artística justificava o sonho acalentado por décadas. Desde o início da construção do novo teatro, sempre se comentou a respeito de uma apresentação da ópera O Guarani para o momento da inauguração. E nos momentos de etapas vencidas, ou mesmo nas dificuldades, sempre vinha à tona a lembrança de inaugurar com a obra de Carlos Gomes. A abertura da ópera O Guarani, além de um desafio para a jovem orquestra, fez parte dessa trajetória com muita emoção. Levando o fazer artístico para alunos de escolas municipais da periferia. A escola indo ao teatro. O festival de formas animadas. Os concertos didáticos, produzindo e recebendo espetáculos e exposições. Uma intensa movimentação cultural e artística, justificando o sonho acalentado por décadas, onde as crianças e os jovens são considerados o futuro desta obra intitulada O Marco de uma Geração. Propostas como a do maracatu de Chico Rei, um ritmo distante da cultura local, com suas roupas multicoloridas e um ritmo contagiante, apontam para um futuro baseado na liberdade de ousar. E a busca de novas linguagens e desafios, buscando sempre a formação cultural e artística da nossa gente.